Olha bem para cá. Se há uma triste realidade, é a da morte. Talvez eu esteja começando de uma forma meio ruim, mas eu quero te alertar para uma coisa. Um dia você vai morrer. E eu também. Se Jesus não voltar antes, todos aqui vamos morrer. Mas o problema não é morrer. O problema é morrer sem a salvação. É morrer sem Cristo. Ontem você deve ter acompanhado o noticiário. Quantas pessoas morreram no terremoto na Venezuela? Estima-se que mais de 100 mil pessoas. E até agora tem milhares nos escombros, seres humanos e animais. Hoje eu percebi na reportagem um cachorro sendo resgatado, fiquei emocionado. E também uma mulher e um homem. Gente, estamos vivos hoje e amanhã, ninguém sabe. Agora o problema, vou repetir, não é morrer. Porque morre um pastor, um ancião, uma anciã, um jovem, uma criança, um adulto, um rico, um pobre, um jogador de futebol, um artista. Amigo, morre, basta estar vivo para morrer. É ou não é? Agora o problema não é morrer. Todos vamos morrer se Jesus não voltar antes. O problema é morrer sem a salvação. Porque depois que a pessoa morre, não adianta mais nada. E é o que veremos nessa noite, no estudo. O cemitério, irmãos, é uma triste realidade. Olha aqui, ó. Aí está um caixão. Coisa horrível. Vamos lá. Muitas pessoas afirmam assim, bom, se foi um homem bom ou uma pessoa boa, morreu, vai para o céu ou para o paraíso. Algumas outras pessoas afirmam, se foi um homem mau, vai para o inferno. Outros afirmam, para o purgatório, que seria um local intermediário entre o céu e a terra, onde a pessoa vai para lá, aquele que foi mais ou menos na terra, o que para Deus não existe mais ou menos, e nesse local ele purga o restante dos pecados para ter direito à entrada no céu. Esse é o purgatório. Será que a Bíblia ensina o purgatório? Alguns falam se reencarna. Alguns acreditam na reencarnação. Outros afirmam vão para o mundo dos espíritos. Alguns dizem vai para o seio de Abraão. De acordo com a parábola do rico e do Lázaro. Amigos, para onde o ser humano vai quando morre? Vamos ver depoimentos de pessoas com respeito à morte. Olha o que pensam algumas pessoas sobre a morte. Esse aí é o Rafael Esperafico. Ele morreu em 2007, em dezembro de 2007, no acidente fatal da Stock Car. Tinha 29 anos de idade, se não me engano. Olha aí. Depois eu fui na internet e eu peguei vários comentários a respeito da sua morte. Veja aí, Fausto e Gabriel Doncé. Primeiramente disseram, queremos lamentar a perda de mais um esportista do automobilismo e enviar nossos pêsames aos familiares do piloto Rafael Esperafico. Até aí, tudo bem. Acrescentando que confia em Deus neste momento de dor. Até aí, tudo certo, vírgula. Com certeza, o Rafael já foi recepcionado aonde está agora. E também já está sendo abraçado pelos deuses do automobilismo. Então veja, o Rafael morreu, certo? Mas Fausto e Gabriel Doncé escreveram isso. Então na cabeça desses dois, o Rafael está vivo. E foi abraçado pelos deuses do automobilismo. A pergunta é, ele morreu ou não? Não, pastor, morreu, mas a alma foi para esse local. Será? Vamos continuar alguns outros depoimentos. Embora a imagem não esteja 100% nítida, mas essa daí é a Cristina Pimentel, mãe de Eloá Pimentel. Eloá Pimentel foi sequestrada pelo próprio namorado em Santo André, anos atrás. Era um cárcere privado. Lembra-se dessa
dessa história. E depois, quando a polícia foi entrar, houve um tiroteio. E ele acertou a namorada. Se foi por querer ou não, não sabemos. Mas ela morreu. Eloá Pimentel, filha de Cristina Pimentel, morreu. Ok. A mãe de Eloá, essa da imagem, a Cristina Pimentel, na época pelo menos era evangélica. E olha a declaração dela olhando para o caixão da filha. Quero agradecer à população que está prestando esta homenagem a Eloá e pela solidariedade. E agradecer aos jornalistas também. E quero dizer que o Gatti não teve culpa de nada. É que eles subiram por uma escada, enfim, tem toda aquela história. Ao finalizar a fala, a mãe apontou para o caixão da filha e fez um desabafo. Isso aqui é só carne. Ela está feliz em um lugar muito melhor, disse apontando para o caixão. A pergunta é, ela morreu ou não? Estão entendendo o que muitas pessoas pensam sobre a morte? Olha só, vamos lá, avançando. Aí está o famoso ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na sua primeira posse, se não me engano foi na mesma noite, a sua avó morreu. E veja a sua declaração. É com grande pesar que anunciamos que nossa avó, Madeleine Dunham, morreu em paz depois de uma batalha contra o câncer, disse Obama em um comunicado conjunto com sua irmã Maya Suetoro. Ela era a pedra fundamental da nossa família e uma mulher de extraordinária força e humildade. Até aí, tudo bem. Continua ele, apesar de não estar mais conosco, sei que minha avó está nos vendo. Junto com a família que fez de mim o que sou. Sinto falta deles esta noite, sei que minha dívida com eles é incalculável. Então, segundo esse depoimento, a avó de Barack Obama estava vendo o seu neto. Seria isso possível de acordo com a Bíblia? Irmãos, a famosa e muito simpática, né, Hebe Camargo, faleceu. E depois do seu falecimento, uma outra artista fez o seguinte pronunciamento, embora de forma assim, humorista, né? Olha o que ela declarou. Lolita Rodrigues disse assim, ó, Hebe está fazendo uma bagunça lá no céu. Veja, uma frase, né? Mas será que ela está viva? Ela não morreu? Interessante, né? Você se lembra quando Maradona morreu? Depois morreu Pelé. E alguém colocou na internet, os dois estão batendo bola lá no céu. Veja o que pensam muitas pessoas sobre a morte. Eu não sei, depois dessa imagem temos um vídeo, eu não sei se ele vai ser passado aqui, porque às vezes ele tem alguma barreira. Mas esse rapaz de azul, ele está à frente do caixão do seu pai. Tem toda a matéria na internet, você pode pegar depois. Eu vou ver se vai passar aqui o vídeo, vamos ver aqui. Lá no céu não vai ter mais morte, lá no céu não vai ter mais choro. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O que tá nesse caixão aí é somente a matéria do meu pai. O que está no caixão é só o corpo. Ele nunca vai morrer, ele não vai conhecer a segunda morte. Meu pai está no paraíso com Jesus agora. Meu coroa está no paraíso com Jesus agora. Meu pai, disse ele, está no paraíso com Jesus agora. Então vão vendo o que as pessoas pensam e falam sobre a morte. Amigos, a morte é uma triste realidade. Podem os vivos se comunicarem com os mortos? Se o morto está vivo, em algum momento, podemos nos comunicar com eles, caso estejam vivos. Amigos, abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10 em diante. Eu quero que você, antes do verso 10, vamos para o verso 9, fazendo um favor. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. 9, 10, 11, 12. Presta atenção em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, 10, 11 e 12. Olha o que está escrito. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 em diante.
está escrito assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. E por estas coisas, ou por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Até aí. Parte do texto está na tela. Olha aí, ó. Não se achará em ti, ou entre ti, quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, e assim por diante. É que antigamente, irmãos, havia sacrifícios humanos para deuses, como Moloque, Adrameleque, Camus. Eram deuses pagãos. Só para você ter uma ideia, o deus Moloque era gigante, corpo humano e cabeça de touro, oco por dentro e com as mãos assim, ó. E os pagãos colocavam uma escada e levavam crianças recém-nascidas. Antes tacavam fogo, e esse deus ficava vermelho devido ao fogo, era oco, né? E aí colocava as crianças para serem mortas em suas mãos, com o objetivo de aplacar a ira dos deuses. Então essa prática Deus proibiu ao seu povo. O povo de Israel, o povo de Deus, não deveria passar pelo fogo o filho ou a filha. Mas tem mais coisas. Adivinhador. Deus proíbe essa questão de adivinhação. Eu estava trabalhando certa vez em uma região de Santa Catarina, e numa noite de evangelismo fizemos um apelo no final. Muitas pessoas foram à frente, outras não foram. E ao cumprimentar as pessoas na porta, uma jovem senhora, vestida um tanto diferente das demais, visivelmente diferente, chegou para mim e disse: pastor, eu não posso me batizar na igreja adventista. Eu logo perguntei qual a razão. Ela disse: é a minha profissão. E eu perguntei: qual a sua profissão? Ela disse: eu sou cigana. Eu falei: mas qual o problema? Ela disse: eu leio as mãos das pessoas no centro da cidade. E eu logo perguntei: ah, é? Mas você sabe que o único que conhece o futuro é Deus? Eu perguntei a ela. E sabe o que ela me disse? Sim, pastor, eu sei. Eu falei: então por que você fica tentando adivinhar a vida do povo? Ela disse assim, ó: é o meu único meio de ganhar dinheiro. E eu pensei: ela sabe que não sabe, e engana as pessoas que menos sabem ainda. Irmãos queridos, na Bíblia, em Atos capítulo 16, encontramos a história de Paulo e Silas. Foram pregar em Filipos, encontraram uma jovem que era possessa de espírito de adivinhação. E tinha senhores que ganhavam dinheiro com a sua profissão. E essa jovem anunciava a todos que Paulo e Silas eram servos de Deus e estavam pregando o caminho da salvação. Mas estava possessa, falando uma verdade, mas possessa de demônio. E Paulo, indignado, porque isso acontecia muitos dias, chegou até aquela jovem e disse ao espírito maligno: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na hora o demônio saiu e aquela jovem preferiu seguir a Cristo. A intenção do inimigo era uma contrafação do verdadeiro Espírito Santo. Queria que todos, vocês podem continuar ouvindo Paulo e Silas, mas por favor não deixem de vir até mim. Ou seja, o mesmo Espírito que está em Paulo e Silas está em mim também, dizia em outras palavras essa mulher. Mas Paulo, cheio do verdadeiro Espírito Santo, sabia que aquilo não era de Deus. Então, amigos e amigas, essa questão de tarô, necromancia e coisas que dizem conhecedores do futuro, amigos, não se preocupa com isso. Você quer ter o seu futuro garantido? Coloque o seu hoje, coloque o seu presente nas mãos de Deus. Esse é o segredo.
E além disso, fala a palavra prognosticador, prognósticos, né? O que seria isso, meus amigos? Presta atenção. Tem muita gente que confia em signos. É Sagitário, Touro, Escorpião e um monte de coisa, né? E tem gente, irmãos, que não sai de casa se o seu suposto signo falar assim, não saia. Deus proíbe essas coisas. Deus proíbe, irmãos, agouro. Quando eu era criança, recém-nascida, minha mãe me levava para benzer. E a pessoa que me benzia, pegava um raminho, eu não sei se era de alecrim ou arruda. É arruda, né? E passava assim em cima de mim. Minha mãe dizia que o negócio secava na hora. E eu falava assim, meu pai, o negócio estava brabo, né? Secava assim, ó. Irmãos, Deus proíbe isso. E envolve aqui, sabe o quê? Muitas superstições. Por exemplo, ó aqui, ó. Figas, trevo de 4 folhas. Que mais? Vassoura atrás da porta para espantar a visita indesejada, né? Irmãos, quando chega sexta-feira 13, tem gente que fala, nem vou sair de casa. Ele não passa embaixo de escada, não passa próximo do cemitério. É um negócio assim. Amigos, não tem nada a ver, fica em paz. O nosso Deus é maior que tudo, amém? Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que tomar alguns cuidados. Aqui fala feitiçaria. Olha para cá. Um amigo meu se tornou bruxo pela internet. E uma vez eu estava nos Estados Unidos na época de outubro, no final de outubro. É a famosa época do Halloween. Irmãos, é impressionante como muitos estabelecimentos colocam teias de aranha, muitas pessoas se vestem de caveira, coloca aquele, eu chamo no Ceará de girimum, aquele abóbora, oca por dentro, coloca uma vela, os olhos, é um negócio impressionante. E tem evangélicos que as crianças saem de casa em casa para entregar doce. Eu vi, não estou falando uma teoria, eu vi. E você sabia que nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Cidade das Bruxas? Irmãos, feitiçaria, isso é do inferno. Agora eu vou dizer como... Olha para cá. Irmãos, presta atenção no que vamos dizer. Tem livros que são do inferno. Você não deve ler. Você vai nessas livrarias por aí, em shoppings, está abarrotado de livros que são do inferno. Tome muito cuidado. Com o diabo não se brinca. E tem muitos livros de autoajuda que levam você a confiar em você mesmo. Uma vez eu estava em Termas do Gravatal, próximo de Tubarão, Santa Catarina, fazendo uma campanha de evangelismo. E era uma segunda-feira, eu fui cortar o cabelo, encontrei um salão aberto, e cheguei lá, havia várias pessoas na minha frente, eu fui esperar, obviamente, e avistei uma prateleira cheia de livros. E como eu gosto de livros, eu fui até lá. Falei, vou pegar algum para ler enquanto eu espero. Amigos, eu fiquei decepcionado. A maioria dos livros eram livros assim, ó, o título, o autor e embaixo, ditado por fulano de tal. Sabe o que é que esse ditado? É psicografado. O ser humano vivo está escrevendo, mas alguém ditou para ele. E esse que ditou, alguém que já morreu. Olha para cá. Tem novelas que são psicografadas. É por isso, irmãos, que tem gente que assiste novelas, filmes, séries e depois não vem para a igreja. Daqui a pouco, irmãos, não lê mais a Bíblia, não ora e não sabe por quê.
Irmãos, existe uma guerra entre o bem e o mal. Nós temos que tomar cuidado. Porque esses livros ensinam que você pode por você mesmo. Uma energia interna, libera o Deus que está dentro de você. Irmão, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então fuja desses livros, de bruxo, de bruxaria, mas não sei o quê. Tudo que você for comprar, faça uma pesquisa, ora a Deus, e na dúvida, não avance. Não há necessidade. O mundo está abarrotado de coisas que são feitiçaria, bruxaria, é coisa do inferno. Aí daqui a pouco a pessoa sai da igreja e fala mal da igreja. E ai daquele que fala o contrário. A mente está se cauterizando de muita gente. Deus proíbe isso aí. E Deus proíbe também encantamento. Avançando, necromancia, e fala até mágico. Olha, a magia, irmãos, é uma ilusão. E o mestre da ilusão é Satanás. E Deus proíbe categoricamente, nem quem consulte os mortos. Olha para cá, presta atenção nessa história que eu ouvi de um pregador, não vou falar o nome dele, mas observe, ele conta a história, irmãos, que certa vez durante a guerra do Vietnã, uma mãe teve o seu filho enviado para a guerra, mas era o único filho, e a mãe implorou para que o filho não fosse. Filho, você vai morrer, é o meu único filho, você não vai, meu filho, por favor. E o filho, patriota, falou assim, mãe, eu fui convocado, eu tenho que ir. Mas meu filho, você vai morrer, guerra é morte. Mãe, quem garante? Eu sei, filho, mas o que a gente vai esperar? Mãe, não se preocupe, mãe, Deus vai me proteger. Eu sei, meu filho, mas eu tenho medo. Mãe, eu vou me comunicar com você de alguma forma. Enfim, não teve jeito, o filho foi. E nos primeiros dias e semanas, ele enviava telegrama, cartas, algum comunicado. A mãe ficava mais tranquila. Mas chegou um tempo em que não veio nenhum comunicado. E a mãe pensou, meu filho morreu. Desespero, angústia, profunda tristeza, não dormia direito, enfim. Uma vizinha chegou para ela e falou assim, sua boba, seu filho está num lugar bem melhor. Eu quero te levar lá para você conversar com seu filho. E ela dizia, eu não acredito nisso. Não, mas é verdade, não acredito. De tanto insistir, ela foi. Chegou naquele local, o rapaz fez um negócio lá e pum. Apareceu supostamente o filho dela. Mesma fisionomia, mesma voz. E ela tomou um susto. E ela falou assim, eu vou questionar para ver se realmente era meu filho, é meu filho. Qual a roupa que você mais gostava? E supostamente o filho falou, tal roupa. Qual a comida que você mais gostava? Tal comida. E o seu hobby, tal. E o seu passeio? E ela pensou, é meu filho. E aquele ser disse assim, mãe, eu estou num lugar bem melhor. E você deve vir para cá também. A mãe tremia todinha, mas um dia, essa mãe estava em sua casa, no domingo de manhã, estava preparando o almoço, e de repente alguém bate a porta. E ela pensou, quem será? Ela abriu a porta, se deparou com seu próprio filho em carne e osso. Ela tomou um susto, e ela olhou assim, meu filho? Sou eu, mãe, sou eu. Mas você não morreu? Ele disse, eu? Não. Você não morreu? Mãe, não. Eu fui transferido de local de combate e não tive mais condições de enviar nenhum comunicado. E a mãe pimba, caiu desmaiada. Amigos, quem aparecia naquele local? Segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 14, abra a Bíblia. Segundo aos Coríntios capítulo 11, e o versículo, vamos ver o 13, 14 e 15, aí fica mais completo, por favor. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versos 13, 14 e 15, olha o que diz.
Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Até aí. Irmãos, Satanás se transforma até em anjo de luz. Lembra no deserto da tentação? Que apareceu em forma de anjo de luz, mas não era de luz. Porque foi contra a palavra. Amigos, olha para cá. O livro de Gálatas, capítulo 1, versos 7 ao 9, fala assim, ó. Ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu, e vos anuncie evangelho que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema, ou seja, excomungado, rejeitado. Digamos que apareça um anjo aqui e fala assim, eu vim dizer para vocês que Deus mandou dizer que o sábado foi abolido. Hoje é o domingo, dia do Senhor. Esse anjo é do céu ou do inferno? Por quê? Exatamente, está indo contra a palavra. Irmãos, preste atenção. Tudo aquilo que vem de informação para você, pregação para você, que não está de acordo com a palavra, vem do inferno. Porque a palavra é suprema. Mesmo que um anjo desça do céu, diz o livro de Gálatas. Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, quem aparece nessas sessões por aí, irmãos, não é a pessoa que já morreu. É um demônio disfarçado na pessoa que já morreu, com a mesma fisionomia e mesma voz. E a pessoa que vai, é um engano, é enganada. Nossa única salvaguarda é Jesus e sua palavra, amém? Então Deus proíbe consultar os mortos, porque quem consulta o morto, não está consultando o morto, está consultando um demônio disfarçado na pessoa que já morreu, e diz que é abominação ao Senhor teu Deus. Amigos, presta atenção em algumas inscrições em cemitérios por aí, é até engraçado, mas é interessante. Olha o que diz aí, uma frase há mais de 100 anos no cemitério de Paraibuna, São Paulo. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Misericórdia. Não que o morto fala, mas é uma realidade. Ou seja, um dia a gente também vai para a sepultura. Olha essa aqui, ó. Fomos o que és, serás o que somos, meu Pai do céu. Olha lá em Santos. Esse daí, irmãos, na lápide de Paul Adams, nasceu nessa data, morreu naquela data, veja aí, olha aí, ó. Pare agora, meu amigo, você que está a passar, já estive onde você está, mas o mundo eu tive de deixar, e onde eu estou agora, um dia você estará, esteja, pois, bem certo que você me seguirá, meu Pai do céu. Pastor do céu, o tema de hoje é tenebroso. Irmãos, é uma triste realidade da morte. Agora veja, você e eu somos mortais ou imortais? A gente morre ou não morre? Quem somente é imortal de acordo com a Bíblia? Sabe o que diz a palavra? A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6, verso 15 e o 16. Somente Deus é imortal. Você e eu somos mortais. Olha o que diz a palavra em Gênesis 3,19. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Tu és, e o que é que eu sou? O que é que eu sou? Pó. E ao pó tornarás. Vamos lá? Presta atenção, meus amigos, para a gente saber para onde o ser humano vai quando morre, é necessário saber como é que ele foi formado. No livro de Gênesis temos a ordem divina. Deus criou
o mundo em 6 dias, criou Adão e Eva no 6º dia e os colocou no jardim do Éden, perfeito jardim do Éden. Mas nesse jardim havia 2 árvores especiais. Uma chamava-se da vida, árvore da vida. A outra, árvore do conhecimento do bem e do mal. O único local que Deus permitiu que Satanás estivesse, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que bem e mal? Porque o mal já existia, não na terra. Quem veio aqui nas noites anteriores, nós estudamos que o mal começou onde? No céu. Deus criou milhões de anjos, todos perfeitos. Deus não criou o diabo. Deus criou anjos perfeitos, mas um escolheu pecar, se tornou Satanás o príncipe das trevas e arrastou 1/3 parte dos anjos. Aí Deus expulsou do céu e vieram para a terra. E o único local que Deus permitiu que Satanás estivesse, no jardim, era nessa árvore, porque Deus queria provar Adão e Eva. E infelizmente não passaram na prova. Por isso chamava-se do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, diz a palavra do Senhor. Amigos, Deus falou assim: vocês podem comer de qualquer uma aqui, menos dessa, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Em outras palavras, meus amigos, olha aqui, Deus estava dizendo: obediência merece vida e desobediência merece morte. Acontece, irmãos, que a serpente, a cobra, era o animal mais sagaz que Deus havia criado. E olha aqui, você sabia que a cobra não rastejava, voava e brilhava em suas asas as cores lindas do arco-íris? Por incrível que pareça, era o animal mais bonito do jardim do Éden. E Satanás escolheu justamente usar como médium o animal mais bonito. Porque se aparecesse como era Eva, Adão não aceitaria. Irmãos, hoje Satanás faz a mesma coisa. Ele não aparece como é. Ele se disfarça nas coisas mais bonitas. É numa mulher bonita, num homem bonito, numa propaganda bonita, para enganar. Ele não chega aqui e fala: eu sou Satanás, vim tentar a sua vida e te destruir. Não fala isso. Irmãos, é um engano. O pecado é um engano. Nossa única salvaguarda é a palavra e os pés de Jesus. E de repente, irmãos, a serpente começou a falar. Cobra não fala, mas estava falando. Isso quer dizer que havia nela um poder sobrenatural. Mas como a fala era contra a palavra, o poder sobrenatural não era de Deus. E a serpente disse o contrário daquilo que Deus havia dito. Olha aqui, ó. Então a serpente disse à mulher: você pode comer, é certo que não morrerás, não morrereis. Deus disse assim: olha, se comer, morre. Satanás disse: pode comer que não morre. Deus disse: o salário do pecado é a morte. Satanás disse: o salário do pecado é vida. Deus falou assim: esse caminho é proibido. Satanás disse: não pode ir por esse caminho, não tem nada a ver. Veja a batalha. Hoje Deus fala para você: o salário do pecado é a morte. O inimigo fala assim: pode fazer o que você quiser, que um dia você vai viver. Ou seja, a palavra de Deus não vale nada. É isso que Satanás está falando. Amigos, prestem atenção. Olha aqui, ó. O único que prometeu vida em desobediência, em pecado, foi a serpente. Não há vida em desobediência, em transgressão da lei. O resultado da transgressão da lei é o que a gente está vivendo nesse planeta. Olha aí. Irmãos, Deus havia dito para Adão e Eva não se apartarem dele e não se aproximarem daquela árvore. E muito menos dar ouvidos à voz da serpente. Não coma do fruto. Irmãos, tem lugares que Deus fala para você: não vá. Não é porque Deus é chato, é retrógrada, não tem nada a ver.
Irmãos, tem lugares que Deus não reina, Ele pode entrar para tirar o seu filho, respondendo à oração de alguém. Mas tem lugares que Ele fala assim, não vá. Porque lá quem domina são os demônios. E tem gente que vai, aí uma bala perdida, alguma briga, morre, aí está no caixão, alguém fala assim, foi Deus que quis assim. Não foi. Foi uma desobediência. Porque o inimigo, irmãos, é astuto. E você e eu, por nós mesmos, não conseguimos vencer. Não tem jeito. Não adianta você confiar em si mesmo. Eu vou, pronto e acabou, que ninguém consegue me deter ou então me derrubar. Mentira. Você não é forte em si mesmo. Você tem que fugir. Se você não fugir, vai cair nas garras de Satanás. Mais cedo ou mais tarde. Infelizmente, irmãos, Eva deu ouvidos à voz da serpente. O diabo disse para Eva assim, Eva, sua boba, Deus está mentindo para você. Eva, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. E outra, Eva, eu comi do fruto, eu morri nada, estou até falando. Já viu cobra falar? E você que já fala. Eva deu ouvidos à voz da serpente e falou assim, é verdade que Deus está mentindo mesmo. Pegou do fruto e comeu. E falou, não morri, está tudo bem comigo. Não é assim? A pessoa vai numa balada, toma uma cervejinha, uma cachaçinha, dança um pouquinho, faz não sei o que ali, e fala assim, está tudo bem, estou vivo. Aí chega o marido, o que você fez? Enfim, toda a história. E ela vai, seduz, e ele vai, né? Na verdade, ele consciente, comeu do fruto, e ambos pecaram. E o resultado, irmãos, está aí. A mulher, para ter filhos, tem dores de parto. O homem, para conseguir o pão de cada dia, fadiga, cansaço, assim por diante. Irmãos, a terra produziu cardos e abrolhos. Os animais que eram mansos passaram a ser muito ferozes. As folhas começaram a murchar e cair. Aí veio o egoísmo, orgulho, a inveja, ruins suspeitas. Tudo resultado do pecado e finalmente a morte. Deus não fez o ser humano para morrer. Mas o pecado, irmãos, levou o ser humano à morte. O único que prometeu vida em pecado foi a serpente. O primeiro púlpito a pregar a imortalidade da alma foi lá na árvore, e o pregador foi Satanás. Quer ver? Você vai entender agora. Presta atenção no grande engano. Deus disse assim, ó, se comer certamente morrerás. Satanás usa as mesmas palavras, só que acrescenta o não. Diz Satanás, pode comer que certamente não morrerás. Veja, se você tirar o não aí, são as mesmas palavras que Deus disse. Mas aí faz toda a diferença. Pegue um copo com água e coloque uma gota de veneno. Estão entendendo? Veja, uma doutrina linda e maravilhosa, mas tem uma mentira no meio, irmãos, não é de Deus. Agora presta atenção. O que diz a Bíblia ser o salário do pecado? O salário do pecado é veja, não é vida. Agora observe. O livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo 7, nos apresenta a formação do ser humano. Se você puder abrir a Bíblia, Gênesis 2, verso 7, fala assim. Presta atenção nesse verso que vamos ler agora. Gênesis 2, versículo 7. Esse verso é clássico no assunto da morte. É a formação do ser humano. Gênesis 2, verso 7 fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser ou ter, ser alma vivente. Então olha aqui na tela fazendo um favor. Vamos fazer uma matemática. Irmãos, ali estava
Adão, 3 a 4 metros de altura, só que deitado. Tinha coração, mas não pulsava, tinha pulmão, mas não respirava, tinha tudo, mas não funcionava. Aí Deus chegou em suas narinas, no nariz, e soprou. Soprou fôlego de vida. E o homem passou a ser, ou tornou-se, alma vivente. Ele não passou a ter alma vivente. Deus não pegou alguma coisa já desencarnada, com perna, com braço, com cabeça, e jogou no corpo de Adão. Não havia nada antes. O sopro vital, o sopro de vida, fez o ser humano. Pó da terra, mais o fôlego de vida, é igual a alma vivente. Então você e eu somos o resultado do pó da terra, mais o sopro divino, o fôlego de Deus. Aí forma a alma. E essa palavra alma vivente, no original hebraico, se escreve nefesh, que é a alma, você, a composição do pó, mais o fôlego. O que acontece na morte? Esse fôlego sai. E o pó volta à terra como era. E esse fôlego volta para Deus. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que é que sai da gente? O que Deus colocou, o fôlego de vida. Esse fôlego de vida também é chamado de espírito, de vida com letra minúscula. Fôlego de vida, mais o pó da terra. Agora veja, pó da terra retira o fôlego de vida. A alma que era uma alma viva passa a ser uma alma morta. Então a alma morre ou não morre? Morre. Por quê? Porque eu sou uma alma. Você é uma alma. Então morreu o ser humano, morreu a alma. O que é que sai dele? O fôlego. O fôlego não é a alma. O fôlego volta para Deus. A alma é a composição do pó mais o fôlego. Retirou o fôlego, a alma morre. Esse fôlego não tem perna, não tem braço, não tem cabeça, não tem raciocínio, não tem amor, não tem nada, não tem formato nenhum. É um fôlego, é um ar, é uma respiração. Quer ver? Vamos lá, vamos continuar. Outra matemática. Você e eu somos uma alma vivente, ok? Retira o fôlego de vida, volta ao pó. Irmãos, presta atenção. A única coisa que sai do ser humano quando ele morre é o fôlego de vida, mais nada. E você vai entender isso agora. Presta atenção na sequência. O livro de Ezequiel 18, verso 4, e o verso 20 fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma peca? Peca, por quê? Porque eu sou uma alma, eu sou um pecador. E a alma que pecar, essa morrerá. Como Adão e Eva pecaram, são mortais. Nós somos filhos de Adão e Eva, somos mortais. Não tem nenhum ser humano imortal. Mas e a alma, pastor? A alma é você. Quer ver? Olha aqui na tela. Irmãos, o livro de Eclesiastes 12, versículo 7, fala assim, ó, presta atenção. E o pó volte à terra como o era. E o espírito, com letra minúscula, volte a Deus que o deu. Aí não fala assim, ó, o espírito de um cristão volta para Deus, e o espírito de um infiel, um ímpio, vai para o inferno. Aí fala que volta para Deus, não importa. E a palavra espírito é o mesmo ar, fôlego, vento e respiração que Deus concedeu ao ser humano. Sai o espírito, sai o fôlego e a pessoa volta ao pó, como era. Irmãos, presta atenção. Não tem nenhuma alma penada por aí. Você pode dormir com a luz apagada. Ninguém vai puxar o seu pé de noite na cama. E eu descobri uma coisa. Nós temos que ter medo, sabe de quem? É dos vivos, porque os mortos estão mortos. Agora vamos lá, vamos fazer aqui uma ilustração. Uma lâmpada, por exemplo. Quando você liga e ela acende, brilha. Quando você desconecta, ela apaga. Eu pergunto, para onde foi a energia?
voltou para o seu gerador. Assim acontece na morte. O fôlego sai e volta para Deus que o deu. Um dia haverá ressurreição, mas por enquanto é apenas o fôlego que está com o nosso Senhor. Agora eu quero fazer aqui uma explicação muito bonita do que a Bíblia ensina ser espírito, porque Deus concedeu fôlego, e esse fôlego no original hebraico se escreve ruá, que formou o nefesh, o ser humano vivo, a alma viva. Mas o que Deus soprou é o espírito, é o ruá. Presta atenção agora na língua hebraica e na língua grega. A palavra espírito, na língua hebraica, Antigo Testamento, é ruá, e significa ar, vento, sopro, respiração. Na língua grega, a palavra espírito se escreve pneuma. É até interessante que desta palavra pneuma surgiu para o português outras palavras. Retire as letras M e A, fica a palavra pneu. E o que é que há dentro de um pneu? Ar. Então a palavra pneu vem daí. Outra palavra, pneumonia, que é um problema respiratório, respiração. Outra palavra, pneumática, uma máquina que funciona movida pelo ar. Então pneuma é o mesmo que ruá do Antigo Testamento, ou seja, ar, fôlego, ou vento, respiração, sopro. Quer uma prova disso? Presta atenção agora. Eu faço questão que você leia, os textos estão na tela, mas para você não pensar que eu estou inventando, se você quiser, leia comigo Salmo 146, verso 4. E depois vamos ler 104, verso 29. Olha o 146, Salmo 146, e o versículo 4 diz assim. Presta atenção. Salmo 146, verso 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, ou desejos, ou planos, enfim. Presta atenção nesse verso. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, ok? Sai o espírito, a pessoa vai para o pó. Agora, Salmo 104, e o versículo 29. Veja o que diz. Presta atenção. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Olha aqui na tela. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Olha o versículo anterior. Sai o espírito, a pessoa vai para o pó. Aqui diz, sai a respiração, a pessoa vai para o pó. Então, espírito e respiração são uma e a mesma coisa. Alguém já viu uma respiração penada por aí? Alguém já conversou com uma respiração? Agora, irmãos, muitas coisas você vai entender, com todo respeito falando. Olha aqui, aquele filme Ghost do Outro Lado da Vida, que a pessoa morre e sai dela mesma. Isso é uma pregação da serpente. Ou aquela novela A Viagem, que a pessoa morre e sai dela mesma e atravessa objeto, atravessa parede ou cadeiras. Irmãos, essa é uma pregação da serpente. A única coisa que sai é o espírito, é a respiração. Quando a pessoa morre, dá o último suspiro, ele expira. E depois que a pessoa morre, irmãos, com todo respeito falando, você pode beliscar, cortar, esquartejar, a pessoa não sente nada. É por isso que tem o tal do IML, que é um Instituto Médico Legal, para ver as causas, analisar as causas da morte. Porque depois que sai o fôlego, claro que temos que ter respeito, estou apenas explicando. Pode beliscar, cortar, a pessoa não sente mais nada. Morreu. Não vive mais. Está ficando claro? Avançando. Irmãos, olha o que diz Eclesiastes 9, versículos 5 e o 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos
não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha aí o 6. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não ter eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Voltando ao versículo 5. Olha aí, ó. Nós vivos sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem de nada. Então, para que constar o morto?